Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palavra pastoral da Igreja Batista Maranata, nesse dia que é 17 de setembro de 2020, quando estamos no 6º mês de distanciamento social devido à pandemia de Covid-19. Também é o 6º mês em que nos encontramos virtualmente através da internet. Então sejam todos bem-vindos, vamos aguardar mais 1 ou 2 minutinhos, não só o nosso tempo, mas dar tempo para que as pessoas se agreguem até nós. Então se você está recebendo aí bem, se o som está bom, dá um feedback, por favor, para nós sabermos que está tudo ok. Boa noite, Odinete. Oi, Teca. Nós conversamos hoje, né, Teca? E aproveito para lembrar que acredito que já esteja esgotado, mas quinta-feira é o último dia para nós fazermos as reservas para o culto presencial na igreja, lá no quilômetro 11. Mesmo que já esteja lotado e você tenha o interesse e o desejo de ir, que você entre em contato ali com a Flávia na secretaria da igreja, de maneira que possa ter aí, quem sabe, uma brechazinha e você poder participar. Então, sejam bem-vindos. Oi, Dona Edith. Oi, Carlos Icaraí. Obrigado aí pelo retorno. Quem está dizendo que o som está bom. Oi, Marilene. Então, quase na hora. Oi, Moisés. Tudo bom? Obrigado aí. Oi, Lourdes. Ok. Eu sempre gosto de começar exatamente no horário, e no meu relógio aqui são 19h30, ou seja, 7h30. Semana passada eu falei 9h30, a gente fica nervoso aqui quando está falando ao vivo e acaba falando coisa meio torta, né? Mas está na hora, então sejam todos bem-vindos, aqueles nossos irmãos que são membros da igreja, aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos, e nós vamos buscar a presença de Deus em oração, para que Ele possa nos abençoar como já tem feito em todo esse tempo em que nós temos tido essas palavras através da internet. Então abaixa a sua cabeça aí, vamos juntos buscarmos a presença de Deus em oração. Senhor Deus, louvado seja Teu nome, nós reconhecemos a Tua presença, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pela Tua bondade que é manifesta de tantas maneiras nas nossas vidas, mesmo nas dificuldades nós encontramos a suficiência da Tua graça. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos através dessa tecnologia, mas também totalmente dependentes da graça do Senhor, da direção do Teu Espírito, para não só entendermos o que o Senhor quer nos falar, a começar de mim, Pai, mas podermos viver aquilo que o Senhor nos mostrar que devemos viver. Então nos abençoa mais uma vez, Pai, para que não só nossas vidas sejam edificadas, mas para que o Teu nome seja engrandecido, porque a Ti é devida toda honra, toda glória, sempre, em todos os lugares, inclusive nas nossas vidas e inclusive nesse momento aqui, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar lendo 2 versículos que estão lá em Provérbios, no capítulo 26, versículos 4 e 5. Então, pode abrir sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 26, 4 e 5, ou então acompanha bem atento, né? Às vezes é melhor a gente acompanhar com bastante atenção o que a gente está escutando. Mas vamos lá. Eu vou ler primeiro na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, Provérbios 26, versículos 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Deixa eu repetir. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Versículo 5. Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Temos uma dificuldade aqui, né? Eu acho que seria bom nós lermos em outra tradução. Então eu peguei ali agora na NVI, a nova versão internacional, que diz assim:
Provérbios 26, 4 e 5. Os mesmos versículos, numa tradução ligeiramente diferente, um pouco mais moderna, inclusive. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. E versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Um pouco melhor, mas e aí? Como é que nós devemos agir, responder ao insensato? Quando eu estava pensando nessas coisas, eu me lembrei que uns 6 meses antes da minha conversão, lá em 1978, eu fui convidado para participar de uma reunião que era patrocinada por um grupo de jovens muçulmanos. Isso mesmo, muçulmanos tinham interesse em propagar a fé deles. Em especial, o objetivo deles era converter cristãos ali na faculdade onde eu estava, né? Apesar de que eu ainda não era salvo em Jesus Cristo, eu fui bem resistente ao que eles falaram, porque eu cresci dentro de um ambiente que eu diria que era semi-evangélico, né? Então tinha toda uma tradição, uma cultura cristã. Eu confesso que eu não me lembro muito bem do que foi dito naquela reunião meio estranha que eu participei, apenas que eles apontavam para aparentes contradições do relato bíblico. Então, que a Bíblia dos cristãos teria muitas contradições, o que na verdade é estranho, porque eles próprios, dentro da fé deles, acreditam que a Bíblia também é uma das mensagens dadas por Deus. Mas eles apontavam contradições do tipo: olha só o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Eles não podem ser os mesmos deuses. Você deve ter ouvido falar sobre isso, né? Trindade, né? Três em um, isso não é ser uma religião monoteísta, ter apenas um ponto, coisas do gênero, né? Então eles ficaram apontando aquilo que eles acreditavam que eram contradições. Como é que nós devemos agir diante de textos como o que nós acabamos de ler, se você estava aqui desde o início da nossa live, né? Onde aparentemente, para não dizer uma contradição, um conflito, parece que é um conflito naquilo que está dito, né? O que nós devemos dizer é insensato. Os versículos pareciam se contradizer um pouco. E o pior é que os versículos estavam um depois do outro. Se ele tivesse um no começo da Bíblia e outro no final da Bíblia, a gente talvez nem descobrisse isso aí, né? Mas ele estava ali um depois do outro, não tinha como escapar da gente pensar nessas coisas. Eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, que eu não estou falando aqui de nós ganharmos discussões, ficarmos polemizando em torno de coisas secundárias, em exercícios mentais pseudo-espirituais, né, que não levam a nada, só satisfazem, para não dizer a vaidade, a curiosidade das pessoas que se envolvem nele. Eu estou me referindo a situações de aparente conflito ou tensão em versículos, onde há um desejo sincero de nós aprofundarmos nosso entendimento daquilo que a Bíblia fala, né? Com o objetivo de nós desfrutarmos mais do nosso relacionamento com Deus, vivermos mais de acordo com a sua vontade. Então, diante de versículos como esses que nós lemos lá em Provérbios 26, 4 e 5, né, nós iremos adotar uma de várias posições diferentes e completamente diferentes, você vai acabar adotando uma delas. A primeira dessas possibilidades, como você reagir a essas tensões que nós muitas vezes não, algumas vezes encontramos, é acharmos que a Bíblia está errada, pois como algo que é dito ser inerrante, infalível, poderia conter contradições que seriam impossíveis de serem harmonizadas. Essa não é uma postura que um cristão verdadeiro vá seguir, porque ele já experimentou na sua vida a verdade das Escrituras no momento em que ele reconheceu os seus pecados, reconheceu que ele merecia ser castigado pelos seus pecados, mas reconheceu que Deus, no seu grande amor, veio a esse mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo e tomou o pecado, ou a punição do nosso pecado. Então, essa primeira opção de achar que a Bíblia está errada, ela não é possível para aquele que realmente foi tocado pelo Senhor Jesus. A segunda postura que alguém pode adotar diante dessas tensões que nós encontramos algumas vezes, em aparentes contradições, é simplesmente deixarmos para lá, não é? Deixarmos para lá, fazermos vista grossa, seguirmos em frente, esquecermos que nós encontramos alguma coisa que nós não entendemos bem.
com certeza vai diminuir um pouco a tensão, a preocupação de você não ter entendido alguma coisa que você acabou de ler, naquelas passagens que nós estamos falando. Mas também, se alivia a tensão, você deixar para lá não vai resultar em crescimento no conhecimento de Deus e aprofundar seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele. Então, a primeira postura é dizer que a Bíblia está errada, a segunda é deixar para lá, a terceira, infelizmente, é seguida por muitos, mais do que eu gostaria, é de nós terceirizarmos o problema. Nós buscarmos a ajuda, normalmente de um pastor, né, ou de alguém que conheça a Bíblia, acatando, sem nós pensarmos muito, aquilo que essa pessoa nos disser que é como nós devemos entender o que a Bíblia está nos dizendo. Apesar de ser melhor do que as posturas anteriores, de deixar para lá ou dizer que está errada, né? Essa postura traz com ela um risco grande, dependendo de a quem você vai pedir ajuda para entender o que você não está entendendo nas Escrituras. Uma quarta postura, olha quantas posturas possíveis, né? Maneira diferente de você reagir a aparentes tensões em coisas que você não entende ao ler a Bíblia. A quarta postura possível é de você mergulhar de cabeça em estudar as passagens com confiança que a sua dúvida com certeza será esclarecida, bastando para isso você se empenhar, estudar mais palavras, mas pedindo a direção de Deus, inclusive, mas que a dúvida vai ser sanada. Essa postura, ela tem grande virtude, pois está implícita nela uma confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela não pode conter erros ou contradições. O problema é no nosso entendimento, não nas Escrituras. Mas apesar dessa última postura, a quarta, ser virtuosa em certo sentido, eu gostaria de propor uma quinta postura diante de dificuldades no entendimento da Bíblia, uma postura que eu acredito ser mais madura, mais recomendável para você e eu seguirmos quando nós nos depararmos com essas dificuldades. É a postura de nós reconhecermos a dificuldade e entendermos aquilo que nós acabamos de ler nas Escrituras. E humildemente, em oração, pedirmos a Deus para que Ele próprio nos esclareça nossas dúvidas. Buscarmos a palavra, lermos sim a palavra, debaixo da direção do Espírito Santo. Sim, você pode pedir ajuda de irmãos que sejam mais maduros, tenham mais horas de voo, como eu gosto de falar, andando com o Senhor, mas sempre nós devemos confirmar com Deus, ou seja, buscar com Deus se realmente as coisas são como estão sendo ditas, aquilo que nós ouvirmos ou nós lemos, seja de onde for, né? O resultado dessa postura de nós reconhecermos a dificuldade e com humildade buscarmos a Deus, pode sim ser que a dúvida será esclarecida. Pode ser que isso aconteça, mas em alguns casos, não muitos eu acredito, em alguns casos nós podemos estar diante de mistérios aos quais a Bíblia não nos dá muito esclarecimento, não adianta o quanto a gente for estudar nessa nossa vida aqui, e que devem ser simplesmente aceitos com uma fé simples, numa fé no Deus que já provou ser totalmente fiel e confiável. Eu não compreendo a Trindade, por exemplo, como naquela reunião lá dos jovens muçulmanos eles falavam, eu não continuo sem compreender completamente a Trindade, mas eu aceito de todo o coração aquilo que eu leio na Bíblia e descanso, mesmo sem entender completamente o que significa. Então, irmão, diante de situações de aparente conflito, aparente contradição do que a Bíblia nos fala, ao invés de nós complicarmos a situação, batendo boca com outras pessoas, argumentando, polemizando, ficando nervosos por não entendermos, nós devemos simplificar a situação de duas maneiras, eu sugiro para você. Primeiro, reconhecendo que nós, de fato, não compreendemos tudo o que a Bíblia nos diz. Ninguém sabe tudo o que a Bíblia diz. E por isso, nós não iremos ter todas as respostas
para todas as nossas dúvidas. O Salmo 119, 96, eu gosto muito porque é o salmista, lembra o Salmo 119, que enaltece, né, as virtudes da palavra de Deus, do Deus da palavra. Ele fala assim: tenho visto que toda perfeição tem limite. Todas aquelas coisas que são aparentemente perfeitas nesse mundo têm limite. Mas olha o que ele fala: mas o teu mandamento é ilimitado. Ilimitado em perfeição e em profundidade também, irmãos. Nós estamos diante de alguma coisa que é perfeitamente perfeita, mas ao mesmo tempo limitada, a ponto de que nós, seres limitados, não teremos condições de sempre entendermos tudo, mas devemos reconhecer isso. E a segunda maneira que nós devemos adotar para simplificar essas tensões, não só reconhecer a nossa limitação, mas é confiar que o nosso Deus sabe tudo. Ele sim tem todas as respostas e que nós podemos confiar nele. Um dia, isso vai ficar muito claro, que Deus sabe todas as coisas, que Ele é totalmente confiável, e no momento eu posso simplesmente reconhecer minha limitação e confiar no Senhor, mesmo que hoje eu não compreenda alguma coisa. Eu posso dizer então, como lá no Salmo 131, outro salmo muito maravilhoso de nós lermos, né? É o salmista falando com Deus, dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. E olha o que ele fala: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Uma criança pequena que é amamentada por sua mãe, ela não reclama porque a fome dela foi saciada por leite e não por picanha. Ela está muito contente e tranquila com aquele leite que ela foi alimentada. E ele continua, o salmista nos exorta, né, nos estimula: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Então, ao invés de nós ficarmos angustiados, nós nos podemos fazer como crianças e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos alimentado, que nós conhecemos, tudo aquilo que é suficiente para que nós vivemos uma vida de santidade, de gratidão, uma vida virtuosa. Veja, por exemplo, aquilo que os estudiosos chamam do problema do mal. Que problema é esse? É dito assim: se o nosso Deus é um Deus de amor e totalmente bondoso, por que Ele permite tanta maldade, injustiça e sofrimento sobre a terra? Se Deus é assim tão bondoso, por que nós vemos não só tanta maldade, pois a gente vai falar do homem, né, pecador, mas tanto sofrimento? O interessante é que, há vários anos atrás, eu escutando uma entrevista ao vivo de um repórter americano chamado Larry King, talvez você tenha lembrado dele, o Billy Graham estava sendo entrevistado logo após de ter havido um tremendo terremoto no México, acredito, onde morreram muitas pessoas, e o repórter, o Larry King, perguntou para o Billy Graham justamente isso, né? Como é que Deus, sendo tão bondoso, podia permitir que acontecesse um terremoto daquela maneira, né? Gerações de estudiosos da Bíblia têm se debruçado sobre essa questão do chamado problema do mal. Para muitos, o dilema não é um dilema, ele é totalmente resolvido, pelo menos intelectualmente, teologicamente, por aquilo que nós lemos e equacionamos no nosso entendimento. Talvez você, como eu, aceitemos isso, que não há dilema algum num Deus totalmente bondoso e no sofrimento que a gente vê à nossa volta e maldição. Talvez até você já esteja listando aí na sua mente todas as razões porque nós podemos, então, harmonizar. Na verdade, essa é uma não contradição, mas nós não entendemos ela completamente, e a resposta que o Billy Graham deu traduziu isso e me marcou muito e me tem feito pensar desde então. Ele simplesmente virou, eu pensava que ele enumerasse as razões que nós lemos nos estudos da Bíblia, né? E nos teólogos, né? Ele simplesmente falou naquela, se você ouviu ele falando, ele tinha uma atitude muito simples na maneira como ele falou assim: Larry, olha, muita coisa
eu ainda não compreendo sobre Deus. Olha quem está falando, Billy Graham, né? E ele era já bem velho nessa época, né? Ele falou, muitas coisas eu não compreendo sobre Deus, mas uma coisa eu tenho certeza sobre Deus, que Deus é completamente amoroso e deseja o bem do ser humano. Entende? Ele tranquilizou uma dúvida na pessoa de Deus, totalmente bondoso, totalmente confiável. No final das contas, a solução para esse questionamento do problema do mal, entre tantos outros, é nós descansarmos na verdade que Deus é totalmente bom, totalmente amoroso, totalmente sábio, assim como Ele é totalmente soberano e santo. Ele é confiável. Não só nós declaramos isso, porque nós compreendemos, pelo que lemos na Bíblia, que Ele é assim, mas nós próprios já experimentamos nas nossas vidas que Deus é confiável, não é certo? Você não experimentou? Se não experimentou, convido você a experimentar que o nosso Deus, Ele é totalmente bom, totalmente amoroso, totalmente confiável, assim como totalmente santo e soberano na sua vontade. Mas atenção, tudo isso que eu estou falando até aqui, eu estou vendo alguns comentários, normalmente eu não vejo não, mas assim, é interessante que hoje eu estou um pouco mais calmo do que normalmente eu fico. Simplificarmos dessa maneira aquilo que nós lemos na palavra de Deus, reconhecer a nossa limitação e confiar em Deus, isso não significa nós nos tornarmos preguiçosos, desleixados, deixando de estudar a Bíblia para conhecermos mais a Deus. Não é isso que eu estou falando. Nós devemos com dedicação buscar o que Deus nos fala na Bíblia, lermos debaixo de oração, meditarmos, lembra? Ruminar, que nem o boi faz com o alimento, nós devemos ficar pensando naquilo que nós lemos, compararmos passagens. Há uns lives atrás, nem me lembro exatamente quando, eu falei, acho que 2 atrás, eu falei sobre o método mais, de meditar na passagem, associar com outras passagens, inferir lições para a minha vida e seguir. Lembra disso, né? Então, simplificar não é você ser preguiçoso no seu estudo da Bíblia, não é isso. Simplificar, como estão falando, significa que nós não tememos quando nós não entendemos tudo. E, irmão, sabe o que é maravilhoso? Não só naquilo que nós lemos na Bíblia, mas naquilo que acontece nas nossas vidas, as nossas circunstâncias. Vale a mesma coisa. Eu não entendo tudo, mas eu tranquilizo meu coração, confiando que Deus é totalmente confiável, que Ele sim tem todas as respostas. Não só para as dúvidas que eu tenho ao ler a Bíblia, mas para as dúvidas que eu tenho hoje, nas decisões que eu tenho que tomar, nas situações que eu estou enfrentando. Afinal, simplificar o nosso coração é exatamente o que o Senhor Jesus falou com Marta lá em Lucas 10. Gosto tanto dessa passagem. Não complica. Basta uma coisa só. Intimidade com o Senhor Jesus. Intimidade com o Senhor Jesus. É nele, no Senhor Jesus, que, como nós lemos em Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu não sei, mas Ele sabe. Se você tentar explicar o que você não sabe, ou aquilo para o qual a gente não tem explicação dada pelo Senhor, mais cedo ou mais tarde, você vai se enrolar e passar vergonha. A vida cristã, irmão, você entende? Ela não é um grande Enem, em que você tem que dar resposta a muitas perguntas e muito rápido, senão você não é aprovado e não consegue alguma coisa. A vida cristã não é um grande Enem. Nós podemos confiar naquele que tem todas as respostas e continuar andando na nossa jornada cristã, obedecendo com gratidão e amor aquilo que Ele nos disser, andando bem juntinho dele. Existe um hino do passado, eu sempre gosto de trazer hinos, né? Existe um hino do passado muito belo que traduz essa atitude de confiança simples no nosso Deus. E esse hino é baseado, inclusive, lá em 2 Timóteo 1,12, mais ou menos, né? Ele diz assim, vou tentar cantar, olha só. Não sei por que de Deus o amor
a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz para si resgatou? Aí no refrão ele diz assim: mas eu não sei porque o Senhor me salvou, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A segunda estrofe diz assim: ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, verbo seu, consolador real. A terceira estrofe diz: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. E a última estrofe diz assim: e quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que ele tem. Em cada uma dessas estrofes há o estribilho: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Até quando? Até o dia final, até nós estarmos com ele. Mas vamos voltar ao início, ainda tem 5 minutos, né? Vamos voltar ao início da nossa live, quando nós lemos aqueles 2 versículos, Provérbios, lá no livro de Provérbios, capítulo 26, 4 e 5. Então, como agir em relação ao insensato? Essa era a nossa dúvida inicial, que foi usada para eu estimular você a simplificar a sua atitude, reconhecer a sua limitação e descansar no Senhor. Mas vamos voltar à dúvida inicial. Como agir em relação ao insensato? Antes de mais nada, a gente precisa saber quem é o insensato. Quem a Bíblia está chamando de insensato aqui? O insensato não é aquele irmão mais fraco na fé, seja por ser mais novo ou por uma razão ou outra, ele não amadureceu como não deveria ter amadurecido. Para o fraco na fé, o que nós devemos fazer é o que está lá em Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil, que é fraco na fé. Mas tem lá o cuidado. Não, porém, para discutir opiniões. Então, aquele que é fraco na fé, é simplesmente um problema de fraqueza e não de insensatez, você deve acolher, receber em amor, mas não ficar discutindo. O insensato, que está o livro de Provérbios falando aqui, é o tolo, é o arrogante, aquele que pensa que sabe com precisão, sem saber o que aquilo que ele pensa é errado, chegando ao ponto de ser uma tremenda besteira. Esse é o insensato, é o arrogante que pensa que sabe tudo. É desse que Provérbios 26 fala. Algumas pessoas parece que são insensatas sempre. Outras vezes, infelizmente, você e eu agimos como se fôssemos insensatos. Então, insensato é esse. O Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato, segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. E o versículo 5, que parecia contradizer, ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. É interessante que alguns rabis, mestres lá de Israel, tentavam harmonizar esses 2 versículos, que eles próprios viam a tensão, para não usar o termo contradição, dizendo que o versículo 4, para não responder ao insensato, para que não ser semelhante a ele, fazia referência a coisas seculares do dia a dia, sem grande importância. Então, não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Enquanto esses rabis falavam que no versículo 5, ele fazia referência às questões religiosas relativas a Deus. Então aí o insensato responde segundo a sua estultícia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então eles explicavam dessa maneira. Será que é isso mesmo, né? Parece meio forçado, né? Vamos ser francos, né? Ainda que a posição dos rabis tradicional não explicava, não resolvesse a questão da aparente contradição entre Provérbios 26, 4 e 5, o que eles diziam nos faz lembrar que em coisas pequenas, coisas negligíveis, que não são absolutamente importantes, devemos simplesmente ignorar, desculpe o termo, a besteira que o insensato está dizendo. Eu não preciso ganhar a discussão em coisas que são pequenas. Mas em aspectos importantes, não necessariamente só religiosos,
Devemos sim nos opor àquele que é insensato, arrogante, né? Inclusive para evitar que outras pessoas sigam o conselho do insensato. Você vê, a sociedade de Israel era centrada na fé em Jeová. E os ditados populares eram carregados dessa fé, a ponto de que alguns ditados populares eram inclusive inspirados por Deus. E acredite se quiser, o livro de Provérbios é uma coletânea de ditados da sociedade de Israel que eram, na verdade, inspirados por Deus. Então, esses dois versículos em Provérbios que nós lemos apresentam aspectos diferentes de uma verdade maior, mais completa, mais abrangente. Normalmente, quando aparente que tem uma contradição, é isso mesmo, algo maior que nós não estamos ainda entendendo. Ao nós colocarmos lado a lado Provérbios 26, 4 e 5, como regime sensato, nos mostram esses versículos que os problemas humanos, inclusive, muitas vezes são muito complicados, não podendo ser resolvidos por uma regra geral do bolo. Ou seja, o insensato sempre deixa para lá, o insensato sempre responde para que ele não ganhe nenhuma discussão. Nós precisamos da direção de Deus, através da palavra, aplicada pelo Espírito na situação que nós estamos vivendo, da própria intervenção do Senhor, nos dirigindo em como enfrentar essa situação em que uma pessoa arrogante, insensato, fala uma coisa que não é verdade. Provérbios 26, 4 e 5 nos mostram que a princípio, ou seja, inicialmente, nós não devemos, é uma expressão que eu não gosto muito, nos baixar ao nível do insensato nas suas argumentações, mas vai haver situações onde nós devemos nos opor a ele e não nos ficarmos calados. Seria como que evitarmos um mal maior, inclusive de outras pessoas acatarem o conselho do insensato. Lembra, nós não estamos numa disputa para ver de quem está certo. Quem está certo é Deus e a palavra dele que ele nos deu. Paulo, não tenho mais tempo, está acabando aqui, né? Mas eu queria ter tido tempo para mostrar como Paulo, quando ele escreveu para os Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, ele falou que teve que se tornar insensato nas argumentações por causa da insensatez dos irmãos daquela igreja, que, entre outras coisas erradas, não estavam acatando a autoridade do apóstolo Paulo sobre eles. Ele disse assim: tenho me tornado insensato, a isto me constrangeste. O próprio Paulo, debaixo da direção do Senhor, teve então que argumentar com a insensatez de algumas pessoas. Ele foi obrigado a isso. Então, afinal, como reagir ao que o insensato diz? Lembra, era a pergunta inicial. A princípio, não entre em argumentações ou discussões que não vão levar a nada. Mas se você for guiado pelo Espírito Santo, você está em sintonia com o Espírito Santo, vive uma vida em harmonia com o Senhor, anda com o Senhor, e Ele próprio te mostrar que você deve sim se opor àquilo que o insensato está dizendo, não tenha medo e realmente se oponha e declare, afirme a verdade que vem de Deus. Para isso você precisa conhecer a verdade que vem de Deus. Então você precisa ter o conhecimento da Bíblia. Mas não bata a boca em nenhuma situação. Lembre-se, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, a verdade de Deus, sabe a melhor característica dela? Ela é verdade. Ela prevalecerá como verdade. No final das contas, quando todas as mentiras passarem, a verdade de Deus vai permanecer de pé, sempre ficará de pé ao final, mesmo que demore, mesmo até que eu seja meio incompetente, incapaz de defendê-la. A verdade do Senhor prevalecerá. Concluindo, irmãos, essa mensagem de hoje à noite, diante de situações de aparente conflito, aparente contradição daquilo que a Bíblia nos fala, ou mesmo de conflitos nas circunstâncias que você está vivendo, nas situações da sua vida que te deixam perplexos e você não sabe se vai para um lado, vai para o outro, toma uma decisão, toma outra, que nós possamos reconhecer a dificuldade que nós temos de entender as coisas, seja o relato bíblico, seja os acontecimentos à nossa volta, que nós reconheçamos humildemente a nossa dificuldade e humildemente também nós peçamos a Deus para que, em oração, para que Ele esclareça nossas dúvidas, seja em relação ao que a Bíblia diz, seja em relação àquilo que você precisa fazer nessa situação que você está vivendo e não sabe como agir.
busquemos a palavra do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo, mas que nós possamos simplificar essa busca daquelas duas maneiras que eu falei para vocês. Primeiro, reconhecendo que nós não compreendemos tudo o que a Bíblia nos diz. E nós não vamos compreender tudo o que vai acontecer nas nossas vidas também. Nós não vamos ter todas as respostas. Nós reconhecemos que nós não compreendemos tudo, que não temos todas as respostas. Mas não basta parar aí. Precisa da segunda etapa. Confiar no nosso Deus, que Ele sim sabe todas as respostas, sabe todas as coisas, e que nós podemos confiar completamente nele, mesmo que hoje eu não compreenda aquilo que eu estou lendo na Bíblia ou aquilo que está acontecendo ao meu redor. Salmo 56, eu termino com ele, versículo 10 e 11, diz assim: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, nesse Deus eu confio e não temerei. Na próxima semana, se Deus permitir, eu pretendo trazer 3 razões porque eu quero ser como uma criança. E na semana seguinte, 3 razões porque eu não quero ser como uma criança. E se Deus permitir, fazer isso sem contradições e todo mundo entendendo o que eu quero dizer. Mas, diante das dificuldades, no entendimento da palavra de Deus, ou das suas circunstâncias de vida, reconheça a sua limitação com humildade. Aceite o fato que talvez você não tenha a resposta completa que você gostaria de ter, mas confie em Deus. Como aquela criança recém-amamentada, agradeça pelo leite, pelo alimento que Ele já te tem dado, a direção que Ele já tem dado na sua vida. Amém? Que o Senhor possa ter misericórdia e ajudar você e me ajudar a vivermos assim. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Nós não temos as respostas para todas as nossas situações, nem para tudo que nós lemos na Bíblia, Senhor. Mas muito obrigado, porque o Senhor já nos fez entender que podemos confiar no Senhor. Então, Pai, nós, com coração humilde, Senhor, pedimos a Tua misericórdia, nos ajudando a aceitarmos essa limitação, mas ao mesmo tempo tranquilizarmos nosso coração em Ti, Pai. Seja naquilo que nós ainda não entendemos na Tua palavra, seja naquilo que nós não entendemos que está acontecendo ao nosso redor. Pai, o Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel na minha vida, e eu sei que na vida de muitos dos que estão me ouvindo, que nós possamos engrandecer Teu nome, Pai, continuando a caminhar contigo, mesmo sem todas as respostas. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai, porque isso só é possível porque o Senhor nos amou e o Senhor Jesus veio a esse mundo, sofreu por nós, morreu por nós e nos trouxe vida com a sua ressurreição. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe e fica tranquilo com Deus.